A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sob, trás. Atenção, quem vem chegando é ele, o pequenino tio Igor. Não, pequenino aí complica. Aí complica, mas quem vem chegando é ele, tio Igor, para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vem com aula importantíssima. Atenção, jovenzinhos e jovenzitas, jovos e jovas, tá? A Jamila fica dizendo que na minha aula, jovos e jovas, né? Ela fica lá no YouTube, ela fica comentando no YouTube. Jovos e jovas eu não devo falar jovens e jovens. Mas enfim, gente, ó. Hoje a gente vai falar sobre predicado verbal e preposição, né? A gente já viu a definição de predicado verbal, né? Predicado verbal é aquele que tem um verbo nocional, né? A gente vai ter um verbo nocional, coisinha assim, facinho e tudo, mas hoje a gente vai ver uma pequena coisinha a mais, tá? Quem vem adentrando a porta neste momento é ele, o amor do sétimo ano, Bobson da Silva Fran. Bobson. E aí, galera? É nóis. Vou mandar um abraço pra Jamila. Quem não gosta de leite condensado, não gosta de leite condensado. Aquela que gosta é a Emily. Emily, um abraço. Não. Ninguém é perfeito. Não, né? eu acho que a Jamila não gosta de bolo. Coitada. Ela não gosta de bolo, não. Pobrezinho. Um abraço, viu? Fique bem, agora me deu pena. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Assim que o Bob já fez a participação dele, ele é tipo ele é tipo aquele personagem da série que ele aparece assim de vez em quando. Aí todo mundo, porque todo mundo tá enjoado do personagem principal, né? Que sou eu. Ou não, talvez. O personagem principal é você, jovem que está assistindo esta aula. Não, vamos lá, vamos começar logo. Relembrando. Ai, meu Deus. Predicado verbal apresenta as seguintes características. Ele tem um verbo significativo, né? Um verbo nocional, como um núcleo. Bob, você sabe o que é um verbo significativo? Que significa alguma coisa. Cara, mas verbo significativo é aquele verbo que apresenta uma ação. Então, tipo, fulano correu. Correu é ação? Então, é um verbo significativo, ou verbo nocional, como a gente chama, né? Bob quebrou o copo. Bob, quebrar é uma ação? Sim, é uma ação. Bob caiu no asfalto. É uma ação? É uma ação. Bob machucou o joelho. É uma ação? É uma ação. Bob comeu pão e passou mal. É uma ação? Sim, é uma ação, né? Então temos todas estas... Não vou nem para o hospital não, que eu não posso. Eu tô caindo, tô com medo de correr estragado. Tá, Maria. Tem o verbo significativo. Os verbos significativos podem ser intransitivos e transitivos. Gente, é esse pontinho que a gente vai ver hoje, tá? Esses verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Tio Igor, eu não sei o que é isso, tio Igor, me diz logo. Calma, cara, eu vou te falar. Não possui predicativo do sujeito. Você lembra que é predicativo do sujeito? Não lembro que é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é quando eu tenho um verbo de ligação. Então, se eu digo, o Bob é doente, né? O Bob está doente. Doente é uma característica quem? Ao sujeito Bob. O está é apenas o verbo de ligação. Vai ligar o sujeito à característica, né? Se eu disser, o Bob está mal, né? Mal é uma característica de quem? Do sujeito Bob, tá? E se eu digo assim, o Bob é mal, né? Eu digo que é uma característica do Bob, né? Bob é malvado, né? Então, eu estou falando apenas a verdade. Indica uma ação. Então, exemplo, a gente vai ter Yokuk. Veio para o lado negro da força. Yokuk derrubou o vaso, né? A gente vai ter o quê? Deixa eu botar o meu lapisinho aqui. Quem tá acompanhando as aulas, né? Sabe que a gente tem que riscar demais agora. A lousa fica uma bagunça. E o que derrubou o vaso, a gente vai ter aqui
sujeito, Yonku, que a gente coloca aqui em cima o S para sujeito. Predicado, derrubou o vaso. Predicado. O verbo, derrubou, é um verbo. Se indicação, é um predicado verbal, tá? Mesma coisa, Lívia correu do cachorro. Qual é o verbo? O verbo correu. Predicado, correu do cachorro. Predicado. Lívia é o nosso sujeito. Lembrando que ele é sujeito simples, né? São ambos sujeitos simples, pois tem apenas um núcleo, tá? Noah e Anne cantaram uma música juntos. A gente vai ter aqui o verbo, que é a coisa principal que a gente acha primeiro. Verbo, quem é o sujeito? Noah e Anne, sujeito. Como a gente tem dois núcleos, né? Núcleo 1, Noah, N1. Ficou um W, mas tudo bem. N1. E Anne, núcleo 2, né? A gente vai ter um sujeito composto, predicado, cantaram a música juntos. Show? Gente, mas ficou uma bagunça. Mas é isso aí mesmo, é o que tem para hoje, a gente tem pouco espaço. Se quiser eu vou até desenhar uma carinha para mostrar que é o que tem para hoje. Olha que fofinho, ainda vou botar a linguinha aqui do lado. Ó. Easy! Easy, meu Deus, que fofinho! Ah, ficou bonito, ficou bom. Ficou. Muito obrigado. Vamos lá. E aí a gente vai começar com verbos intransitivos. Tio Igor, o que é verbo intransitivo? Ó, os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque tem um sentido completo. Como assim, tio Igor? É um verbo que tu vai terminar a oração nele, tá? E vai fazer sentido. Tu não vai precisar de mais informação. Se eu terminar no verbo, tu vai entender. Entendeu? Então, eles vão ser predicados sozinhos, tá? Então, se eu botar Clemilda morreu, né? A gente vai ter o quê? Sujeito Clemilda, predicado morreu. Precisa de alguma coisa para complementar? Não. Se eu disser assim, Clemilda morreu, aí tu perguntar, de quê? Esse é curioso, bicho, curiosidade e tu. Ei, mas a curiosidade matou o gato, tu tá ligado, né, pivete? Então, são verbos intransitivos, verbos que têm o sentido completo, tá? Camilo, isso aqui é sujeito simples, tá? O detalhe é isso. E esse predicado aqui é o quê? Um predicado verbal, pois indica uma ação. Mas isso, a ação de morrer. Vamos lá. Camila e Larissa, né? Chegaram. A gente vai ter aqui, chegaram é verbo, né? Precisa de complemento? Não, porque se eu disser, o Camilo eles chegaram, aí tu vai dizer quando? Porque isso é curioso. Ora, ora, mas menino. Tô dizendo mesmo, menino. Curioso, né? Camilo e Larissa dá pra ver, só de você olhar você sabe que é sujeito composto porque tem dois núcleos, tá? Esse aqui também é o nosso predicado, que é predicado verbal, pois indica uma ação. Se eu disser eu errei, né? A gente errei aqui, a gente vai ter isso aqui, é o nosso predicado e um verbo, né? Intransitivo. Porque se eu disser errei, tu já entendeu. Ei, mas errei. O quê? Menino, deixa de onda, né? Aí você disse, tio Igor, o sujeito disso aqui, gente, é sujeito oculto, tá? Por que é sujeito oculto? Porque é o mesmo que disser aqui, ó. Você olha pela conjugação verbal, tá? Errei, como é que é a conjugação? Eu errei. Então isso aqui é mesmo que ter um ei, logo um eu, logo é um sujeito oculto. Deu para entender isso? Se não deu para entender, volta um pouquinho o vídeo, tá? Que aí você vai conseguir entender, né? Então, pela conjugação verbal, eu sei que aqui a gente tem um sujeito oculto, que é o mesmo que ter um eu, tá? Facinho. Então a gente vai ter aí verbos intransitivos, vão ter o sentido completo, não vou precisar de nenhuma informação depois, tá? A gente vai ter também os verbos transitivos. O que são verbos transitivos? São os verbos que necessitam de um complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo, tá? Então, se eu terminar a oração no verbo, tu não vai entender, tu vai precisar fazer uma pergunta, tá bom? Então, se eu disser, Rafael comprou pães. Qual é o verbo?
comprou, né? É o sujeito, Rafael. Sujeito, verbo. Tá? Então, qual é o predicado? Comprou pães. Predicado. Se eu encerrar aqui, ó. Se eu botar isso aqui. Tirar. Rafael comprou. O que Rafael comprou? Pães. Tá? Então, esse verbo é um verbo transitivo. Show? Verbo transitivo. A carta pertence a Bebel, né? Então a gente vai ter sujeito, né? Carta pertence a Bebel, predicado, tá? Aqui a gente vai ter o nosso verbinho, bonitinho, verbo, né? Se eu apagar isso aqui, ó, a carta pertence. Você vai perguntar a quem? A Bebel, tá bom? Então é um verbo transitivo. Perceba que quando eu faço a pergunta, eu tenho um verbo transitivo. Cecília e Luana, tá? A gente vai ter nosso sujeito, verbo gostam de abacate. O verbo gostam, predicado gostam de abacate, tá? Predicado. O verbo. Se eu terminar em gostam, você vai perguntar de quê? De abacate. Então, logo, é um verbo transitivo. Lembrando que isso aqui é um sujeito composto, pois tem dois núcleos, tá bom? Facinho, facinho, facinho. Lembrando, ó, que os verbos, eles podem ter ou não preposição, né? Esses complementos aí que a gente vai ter. E aí, eles podem ser classificados em verbos transitivos diretos, transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Isso aí a gente vai ver até o final do ano, tá? Basicamente eu preciso que tu lembre agora que verbos intransitivos têm o sentido completo e verbos transitivos não têm o sentido completo, precisando de de um complemento, tá? Precisando de um objeto. O termo correto é, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, objeto. Eu consigo? Consigo? Eu tô quase, hein? Objeto, tá? Então, esses complementos aqui, se fosse você, eu anotava isso, tá? Esses complementos são chamados de objeto, tá bom? Então, esses objetos, eles podem vir ou não com preposição, tá? E aí, você vai dizer, tio Igor, o que é preposição? É aí que entra, tá? Preposição é a palavra responsável por ligar palavras, tá? Então eu vou ter uma palavra com outra, tipo pão de açúcar, né? Pão e açúcar são duas coisas diferentes. Se eu tiver pão de açúcar, né, eu vou ter uma outra coisa completamente diferente. Esse de vai estar ligando as duas palavras, tá? Então a preposição é isso, ela vai ligar palavras, tá? As preposições essenciais que a gente tem que ter, né? A gente tem que saber são essas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Aí você diz assim, tio Igor, como é que eu vou lembrar disso aqui? Grossão do batidão. Vai, Bob, faz o batidão aí. Bob, por favor. Bob tá batendo numa rede. A, ante, até. Após, com, contra, de. Desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sem, sob, sobre, trás. Deu pra entender? Bora de novo. Pera aí. Bob tá doidando aqui. Bob, para. Vamos lá. De novo. A, ante, até. Após, com, contra, de. Desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ai, sem, sob, sobre, trás. Agora, foi devagar. Vamos rapidinho. A, ante, até. Após, com, contra, de. Desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Sem, sobre, trás. Parou? Vamos agora
uma versão, velocidade 5, velocidade 5 na dança da proporção. Pera aí, mano. Vai. A, ante, até. Após, com, contra, de. Desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Sem, sobre, trás. Ante, até. Após, com, contra. Não, peraí, acabou. Já deu pra entender. Muito obrigado. Palmas para o Bob. Você aí em casa batendo palmas para o Bob. Ficamos uma ótima banda aqui. Banda Os Dramáticos. Muito boa. Muito bom. Parabéns. Né? Então vamos lá. Vocês deu para entender o que é proposição. Então a gente vai ter aqui, ó. Os prisioneiros eram colocados em fila. Olha aí, a gente tem em aqui? A gente tem em. A praça foi enfeitada para a festa, olha aí, né? Então a gente vai ter, olha, ó, o para tá bem aqui, tá ligando os termos, tá bom? Facinho, sabedoria, alegria, felicidade, samba. A gente vai ter aí locuções prepositivas, tá? A locução prepositiva, ela é formada por duas ou mais palavras. Se tem a palavra locução, a gente já sabe que tem duas palavras, tá? E ela a gente vai ter duas palavras com o valor de uma preposição, tá? Então, a gente vai... Ah, tá tão chato assim, cara. Cara, a gente fez um funk, um rap, um funk, um rock. Ó, a gente vai ter o exemplo abaixo de, acima de, afim de, além de, antes. Essa não dá pra fazer um rap não, gente. Até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, a volta com, de frente de, a par de, perto de, por causa de, através de, etc. Tá? Então quando a gente tiver com duas palavrinhas, eu vou ter o sentido, com ideia de preposição, eu vou ter uma locução prepositiva, né? O mercado fica bem em frente ao banco. Ele ganhou o chocolate apesar de não merecer, tá bom? Bem facinho. Só alegria, felicidade e samba. A gente vai ter aqui combinação, tá? Algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação, por exemplo. Então a gente vai ter combinação quando a gente tiver uma preposição mais outra palavrinha, tá? Deixa eu botar um OP para ser outra palavra. Ou pode ser One Piece se você quiser. Vamos lá. Então, se eu conseguir ouvir as duas coisas, tá? As duas palavrinhas, eu vou ter combinação. O ao é a junção da preposição a mais o artigo o, tá? Aos, a gente vai ter a preposição a mais o artigo o, né? Os. Aí o detalhe é que o os essa combinação, né? A gente vai ter aqui tipo um cachorro latindo no plural, né? Aos. Piadinha de português. Aonde, né? A gente vai ter a preposição a mais onde, tá? Então, aonde, né? E agora durmam aí vocês com o cachorro que late no plural. Aos. Né? A gente vai ter contração e crase. Se lá na combinação a gente não tem perda fonética, aqui a gente vai ter, tá? Então, tipo, de e ó, a gente não fala de ó, a gente fala dó, né? De um, a gente fala de um, a gente fala dum. Desta é de esta, né? Fala desta. Em o caixão, é no caixão, tá? Neste é em este, a gente fala neste. Em isso vira nisso, tá? É exemplos de contração. E na crase é quando a gente tiver, né, a preposição a mais o artigo a, tá? Então a gente vai ter o aquilo também. Então eu vou ter a preposição foi a escola, a gente vai ter o quê? A gente vai ter foi a, que é a ideia de para, né? Preposição a, mais escola. Escola não tem um artigo, então seria
A, não é verdade? Então acaba virando o quê? Acraseado, tá bom? Então, foi a escola, então vira acraseado. Show? Bem facinho, estabelecer felicidade e alegria, tá? E é isso, vamos ficando por aqui. Você vai ficando com a vaquinha cabeluda. Bob, o que você acha da vaquinha cabeluda? Punk, punk. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Lembrem do cachorro que late no plural, aos, 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 Ai, ai. e da musiquinha das proposições. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Tchau, tchau!